essa lei carregue aí pra você. O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? Aí o que aconteceu? Quem fez isso? Jesus. Uai, então calma aí, o que é isso? Chame atenção a qualquer preço. Ser ignorado é pior do que ser odiado. Chama atenção de qualquer forma. Isso daí, eu trabalho isso há muitos anos. Essa é uma coisa que eu aplico há muito tempo. Eu sempre tive essa noção. Chame atenção a qualquer custo. Em vários momentos eu não tinha a mesma habilidade que eu tenho hoje para fazer isso. Mas eu sempre trabalhei com isso em mente. Chamar atenção é o que importa. Seja, vou hipnotizar qualquer pessoa aleatória em uma live do TikTok. Isso foi uma forma de chamar atenção naquele momento. Vou publicar vídeos de hipnose fazendo coisas assim. Vou gravar um vídeo de orgasmo hipnótico numa live ao vivo. Enfim, eu sempre busquei chamar atenção. São coisas que eu fui melhorando ao longo do tempo, mas essa é uma premissa que funciona. E eu acho que é a lei mais importante de todas, porque você precisa ter a atenção das pessoas. E quem tem a atenção das pessoas tem o poder. O que importa, na verdade, é o que você mostra. O que fica escondido não vale de nada no mundo real. É como se fosse um clickbait da internet. Sabe quando você tá navegando no YouTube e tem uma capa que você olha assim, pô, essa capa me chamou a atenção, você quer clicar. É basicamente isso. No clickbait na internet isso acaba virando uma obrigação real, senão você só não vai ser visto mesmo. Quem não é visto não é lembrado, cara. E a gente sabe que tem muitos grandes nomes da hipnose que já chamaram a atenção lá atrás e que hoje tá no mar do esquecimento, cara. Ninguém fala mais, ninguém... E a galera que tá entrando agora, essa nova geração, não sabe nem quem é. Então, assim, é importante que vocês sempre estejam chamando a atenção com conteúdo novo, com a técnica nova, com um título novo, com um visual novo, com aparência nova. A gente acha que ninguém tá observando a gente nessa sessão, mas cara, todo mundo tá de olho. A gente vê muito isso em cortes de pastores. O cara no culto faz umas coisas pra chamar a atenção ali. Muitas vezes a gente não vê nem pregação, você vê mais aquela pastorazinha lá que tá sempre fazendo umas analogias de iPhone, de coqueiro, de panela, ela tá sempre fazendo... Aquela lei é ridícula, pelo amor de Deus. Porque assim, no meio gospel, quanto mais se chamar a atenção, mais a igreja é destacada, mais esse pregador é destacado, né? Você viu agora, recentemente, tem uma pastora agora que é uma personagem de The King of Fighters. Rapaz, 98, eu né? foi... Parece o Orochi falando ali, o personagem. Cara, eu até gravei esse vídeo, eu já tô com mais de 50 mil acessos nele. Recentemente, eu dei uma sacudida na minha bolha com uma série de conteúdos que eu andei fazendo. Foi exatamente essa premissa, chame atenção a qualquer custo. Eu fiz algumas coisas aí, não sei se você vai comentar ou não vai, você falou que ia fazer alguma coisa, falar sobre isso aí, mas eu gravei alguns vídeos onde o meu foco ali era chamar a atenção a qualquer custo. O grandão da Galileia tá falando no meu ouvido. Ah, mano, fala sério, de novo, tava cheio de coisa pra resolver, cara. Vou ter que ir lá, falar negócio no ouvido dentro dessa mulher de novo. Ah, eu vou lá, mas eu vou falar uma coisa nada a ver. Cara, você não tem noção de quantas pessoas que estão dizendo que eu vou sofrer castigo de Deus, a mão de Deus vai cair sobre mim, que a minha família vai... Já tá no inferno. Exatamente. E porque eu falei... E eu falei o quê? 3 palavras ali? E metade não faz sentido nenhum. Não, e o detalhe é os argumentos da galera. Diz assim, olha, não se brinca com Deus. Como já tivesse levando, assim, em consideração que aquilo é de Deus, tá ligado? Ele eleva ela a Deus. Gordo não passa autoridade, a menos que ele seja rico ou o humorista rico que vai fazer piada com o fato dele ser gordo. Eu sei, você pode estar achando injusto. Falar em público não precisa ser um banho de água fria, por isso eu vou te dar 3 dicas para superar o medo de falar em público. Inclusive, aonde eu tive mais acessos foi com um vídeo do toque fantasma, que eu aprendi inclusive com você. Quem sentiu algum tipo de toque, levanta a mão. Isso. Muito bem. Quantos toques vocês sentiram? Pode abaixar a mão. Agora aponta com a mão aonde você sentiu o toque. Isso, muito bem. Isso é porque vocês estão conectadas. E por que eu chamei a atenção? Porque tava uma merda. Eu coloquei uma moldura e cortei a menina de um jeito que parece que eu só toquei, sei lá, no bombo dela enquanto tava fora da câmera. Porque alguma coisa assim. Porque ficou uma merda. E o que aconteceu? As pessoas vieram assim...
em uma avalanche de comentários dizendo: ah, tá cortando o vídeo, pra criticar essa falha. E isso chamou a atenção muito mais do que se eu fizesse aquilo ali com perfeição. E o que eu fiz? Comecei a publicar esse mesmo efeito, com o mesmo tipo de erro. E todos foram viralizando. Eu continuei chamando a atenção, dando a entender que eu tava roubando ali no truque. E isso trouxe muitas pessoas, e muitas pessoas comentaram o que eu tava fazendo por conta desse erro. E por que eu tô falando isso? Muitas vezes a pessoa pode ter a falsa impressão de que chamar a atenção é ter algo muito bonito, algo muito glamouroso, algo muito caro, algo muito nesse sentido. Mas nem sempre. O Whindersson Nunes chamou a atenção com uma parede feia, e com um quarto feio, e sem camisa, e parecendo pobre. Basicamente foi isso que ele fez para chamar a atenção. O Luva de Pedreiro, eu já não coloco ele tanto nessa mesma base, porque ele realmente tinha uma habilidade ali de fazer aqueles gols lá, aqueles chutes que eram realmente acima da média. Mas ainda assim ele chamou a atenção sendo muito burro e muito feio, com cara de muito pobre. E ainda, o que ele fazia lá, né? Ele, tipo, só mostrava os gols que ele fez, mas os que ele fez ele não publicava, entendeu? Vai que ele chutava 10 vezes, acertava só um dos 10, e ele só botava aquele, pô, na rede. Então, a galera não saca aí. Exatamente. Eu percebo que eu afasto muitas pessoas por conta de muitos vídeos que eu publico, pessoas da bolha da hipnose. Então eu sempre trabalhei fazendo demonstrações exageradas de habilidade. Eu sempre demonstrei muito o que eu sabia fazer. Nesses dois contextos, eu sempre afastei muito pessoas de dentro da hipnose, que tá ali fazendo a mesma coisa que eu, e sempre atraí pessoas de fora da hipnose que queriam conhecer o meu trabalho. O que pra mim é mais importante, inclusive, né? Mas eu sempre vi essa dicotomia do meu acesso aí aos dois públicos. Inclusive, você tem um acesso dentro da bolha da hipnose muito mais tranquilo do que eu. Você anda ali com bem mais... com menos problemas do que quando eu começo a transitar muito ali, porque normalmente começa a gerar ali alguns ruídos ali quando eu apareço demais. Eu, muitas vezes, repito os vídeos que viralizam mais, mesmo que eu já tenha postado ele muitas vezes. Ele viraliza, quando ele viraliza, eu continuo repetindo ele. E eu tenho, assim, eu acho que 90% do meu vídeo eu nunca postei, porque os que funcionam, eu acabo repetindo ele algumas vezes. Eu normalmente procuro coisas relacionadas ao que eu quero falar. E eu vejo o que outra pessoa está fazendo e o que funcionou. E aí eu pego aquilo para mim e falo como eu posso transformar isso de um jeito que chame mais atenção. Por exemplo, eu vi um conteúdo, na verdade esse daí eu nem vi, esse foi meio que o ChatGPT que me ajudou a criar, sobre 3 dicas para você superar a timidez. E o ChatGPT me deu 3 dicas para você superar a timidez. E o que eu fiz? Eu gravei 3 dicas para superar a timidez pelado. 3 dicas para superar a timidez de forma eficiente. Eu mesmo já fui uma pessoa muito tímida e ainda sou. Apesar de não parecer. Mas a questão é, hoje em dia eu não deixo a timidez me impedir de fazer as coisas que eu preciso fazer, como, por exemplo, gravar um vídeo pelado para te ensinar como superar a timidez. A primeira dica para você superar a timidez é... Exatamente. Primeiro que Sansão colocou uma taja aí na jeba. Que eu posso ou não ter exagerado. Sansão botou uma... Quando eu vi esse vídeo de Sansão, eu digo, peraí, Sansão pelado, gravando um vídeo sobre timidez, tá beleza. Aí ele bota uma taja no Bilal dele, que a taja tá parecendo que Sansão é primo de Kid Bengala. Como é que pode um negócio desse? Parece um elefante, não é nem um cavalo. Ou negão do WhatsApp. E o pior é que quando o vídeo vai rolando, a taja vai se movimentando. E você tá... eu tive que animar aquilo ali manualmente, frame a frame. Teve um cara que comentou, falou, fala a verdade, não precisava de tanta tarja assim, né? Aí eu chamei ele de invejoso. Tá vendo? Você não pode parecer perfeito demais porque você atrai inimigos. Eu digo, vai que Sansão seja um... E eu tenho certeza que a maioria das pessoas ficou olhando, não escutou nada do que eu falei e ficou olhando aquela tarja balançar. Você vê uma jeba dessa, como é que você vai se concentrar em outra coisa? Esse número teve um número bem alto de salvamentos. Pena que não dá pra saber quem andou salvando esse vídeo. Eu aplico muito isso nos ambientes que eu frequento. Por exemplo, eu vou dar uma palestra lá na faculdade. A minha palestra é a mais diferente de todas. Por quê? Porque eu sou o cara que faz mentalismo
e o cara que faz hipnose. Qual é o outro professor que sabe aplicar hipnose e mentalismo lá na faculdade? Ninguém. Então, quando eu chego, Sansão, com uma palestra sobre qualquer tema, Sansão, qualquer tema que me der, eu consigo acrescentar hipnose e mentalismo. Se você pensar num tema inimaginável, eu consigo colocar hipnose e mentalismo ali no meio. É só eu criar a oportunidade. E quando eu faço isso, eu chamo a atenção. Porra, como é que esse cara fez isso? As pessoas ficam curiosas, algumas ficam com medo, mas sempre fica aquela interrogação e uma pulga atrás da orelha. Quando você chama a atenção, você é notado, você é visto. E quanto mais você é visto, mais conexões você faz com as outras pessoas. E quanto mais conexões você faz com as outras pessoas, mais as pessoas querem estar perto de você, entendeu? Sabe aquela história que o pessoal prega muito nessa questão da sedução, que um homem que ele é muito disputado por várias mulheres, a chance de vir mais mulheres ainda é uma bola de neve. Mas o cara, que não tem concorrência nenhuma, acaba não pega ninguém, não vai vir mulher nenhuma atrás dele. Por quê? Porque as mulheres, elas vão se sentir atraídas por um homem que é bastante desejado por outras mulheres. Isso, de certa forma, faz total sentido. Sim. Então, a gente pode aplicar isso no E nosso normalmente, dia a dia. mulheres mais desejadas têm mais gado atrás delas. Sim. Cara, no meu tempo que eu tava solteiro, que eu tava na pista mesmo. Eu tava ali, se viesse uma menina pra conversar comigo ali e tal, eu ia fazer um contorcionismo mental pra citar o orgasmo hipnótico na conversa. Aí vai ficar puxando assim, não... Quem nunca, hein? Quem nunca? Não, a primeira hipnose porque aí você pode fazer qualquer coisa, dá até pra ter um orgasmo, que é o vídeo, ó, dá pra fazer isso. Eu já fiz muito isso aí, ó o vídeo do Pyong aqui fazendo. Tá vendo isso aí? Isso dá pra fazer igualzinho. Exatamente, você ia puxando ali. Eu usava muito isso e meu outro trabalho de massoterapia, que era até um pouco melhor ainda. Aí eu falava, não, porque vai chover, então eu sou massoterapeuta. Aí isso era uma forma de chamar a atenção. Tô fazendo as sessões gratuitas aí, precisando de umas voluntárias. Isso é uma forma de você chamar a atenção das pessoas. Naquele caso, da pessoa, né? Em outros, das pessoas também. Mas na hipnose eu uso muito isso. Eu já falei aqui algumas vezes que muitas vezes eu crio conflitos. Eu vou lá e questiono a pessoa na cara de pau. Ali, ela fala uma coisa e eu vou contra ela. Normalmente quem tá olhando, olha, nossa, a galera presta atenção nisso. Pô, o cara deu uma patada nele ali, Chamou aí depois a atenção. já chamei a atenção. Depois eu eu abaixo um pouquinho o tom. Ele morde e assopra pro cara também não ficar puto, não ir embora. Mas ali o corte já tá ali. Quem viu já falou, putz, o cara... É igual aquela história, o mal eu faço de uma vez, o bem eu faço aos poucos. Exatamente. Inclusive essa é uma das leis do poder. Hoje, esse chamar a atenção é um pré-requisito em qualquer vídeo da internet, principalmente no Instagram. O que a galera faz? Usa um gancho. Esse gancho nada mais é do que chamar a atenção. Às vezes é um vídeo de um cara que chuta uma bola, não tem nada a ver, um vídeo de um cara lá da gringa, um guri velho chutando a bola, aí o cara para e fala assim, você achou que a bola ia pegar na minha cara, né? Ele chamou a atenção, pronto, já ficou preso ao vídeo. Às vezes você vê um vídeo de um animal rolando, aí de repente você grava um vídeo rolando no chão, aí faz um corte junto os dois para dar uma ideia de continuidade, aí pronto, aí já chamou a atenção inicialmente. Cara, eu já vi gente pendurado, velho, de um apartamento de cabeça para baixo, só para chamar a atenção para poder fazer a porra do vídeo. Exatamente, a briga por atenção. Cara, eu vi uma propaganda de uma loja de roupa que tinha duas meninas que elas estavam em pé, aí elas arriaram as calças no chão e falaram, nós estamos abaixando as calças e quase dando. Aí depois elas... aí ela seguiu pra falar da promoção lá das calças que eles estavam vendendo. Eu falei o que pra você? Eu vou copiar. Eu peguei meu celular e copiei na mesma hora. E esse vídeo já tá com mais de 50 mil acessos. E aquele é um vídeo que segue uma estrutura própria minha, que eu criei essa estrutura. Que eu trabalho com hook ou gancho, provocação e CTA. CTA é opcional, mas a provocação... Chamada pra ação. Mas a provocação é obrigatória e o gancho é obrigatório. Você chamar a atenção no primeiro momento, você ganhar a atenção da pessoa e você provocar para gerar uma reação. Exatamente. E porque eu falei... E eu falei o quê? 3 palavras ali? E metade não faz sentido nenhum. A atenção é o ativo mais importante que as pessoas têm hoje. Se você tem a atenção das pessoas, você tem tudo a seu favor, né? Se você chama a atenção, coloca uma conexão emocional, isso vai dar engajamento que, consequentemente, vai dar um maior alcance, sem sombra de dúvidas.